I feel like a lion. I'm so strong. Hoje eu vou falar sobre introdução, computação e história da computação. A computação, o sistema computacional, é dividido em três partes: software, hardware e peopleware. O software é a parte eletrônica do computador, a parte de programação e tudo que envolve programas. Hardware é a parte física do computador, todas as partes que compõem o corpo físico do computador. E peopleware é você, sou eu, é ele, é todo mundo que usa o computador. O hardware é composto por uma unidade central de processamento, que é mais chamado de processador, composto por memória e um dispositivo de entrada e saída, que pode ser um mouse ou um monitor. Etc. A unidade central de processamento. O processador é a principal parte do computador. Ele é o cérebro da máquina. Ele é dividido em unidade lógica e aritmética e a unidade de controle. Memórias são locais de armazenamento de dados e existem dois tipos principais de memória, que são os mais conhecidos, são a memória RAM, que é a memória volátil, ou seja, são memórias que os dados são apagados quando termina a alimentação elétrica, e as memórias não voláteis, que são as permanentes, é onde são gravados os dados mais importantes. A memória é o local de armazenamento de dados. A memória pode ser dividida em outras duas partes. A memória principal, que é a memória que o processador tem acesso direto a elas, e a memória secundária, que o processador não tem acesso direto a elas. Essas memórias primárias são as memórias voláteis, quase todas elas. Seria a memória RAM, o registrador, essas coisas. E a memória secundária seria o disco rígido, pendrive, CDs e outras coisas. Dispositivos de entrada e saída são um conjunto de equipamentos para acesso e visualização de dados. Mouse, teclado, microfone são exemplos de dispositivos de entrada. Impressora, monitor, placa de vídeo, fone de ouvido são alguns exemplos de dispositivos de saída. Também pode ser dos dois tipos, tanto entrada como saída, como o hard disk, que é o disco rígido, uma impressora multifuncional, um monitor touchscreen, e entre outros. Software é um conjunto de comandos que executam uma determinada tarefa. Esses comandos são chamados de algoritmos. Todo programa é uma representação de algoritmo escrito em linguagem de programação. Podem ser classificados como software de sistema. Você não estava gravando não, bicho. Software é um conjunto de comandos que executam uma determinada tarefa. Esses comandos são normalmente chamados de algoritmos. Todo programa é formado por algoritmos que são escritos em algum tipo de linguagem de programação. Vamos falar um pouco da história da computação. Na pré-história, o primeiro instrumento utilizado para contagem foi os dedos das mãos. Depois foi utilizado o ábaco, há mais de 2.500 anos atrás. Esse cara não tem calma não. O mesmo cara que criou os bastões da Napier também descobriu os logaritmos e desenvolveu a tabela de logaritmos trigonométricas para simplificar os cálculos de multiplicação, divisão, ângulos e raízes quadradas. Bicho. O que auxiliou Napier com os logaritmos foi a regra de cálculo, que seria uma calculadora atual. E foi um primeiro dispositivo da lógica de computação. A geração zero foi marcada pela criação de elementos puramente mecânicos. Dentre esses principais elementos estão as máquinas dessa geração, que foram a calculadora de Pascal em 1642, a calculadora universal de Leibniz em 1671, a de Teilhard-de-Jacquard de 1804, a aritmética de Thomas em 1818, o telégrafo de Morse em 1832 e a calculadora analítica ou a máquina de Babbage em 1791. Pronto. Na primeira geração, houve... Cala a boca! Quer dinheiro aqui, hein? Dá um... dinheiro pra mim. A primeira geração foi marcada pelas válvulas e relés eletrônicos. Eles ampliavam a velocidade das máquinas, porém, eles quebravam facilidade e não eram muito confiáveis.
Além de não serem muito confiáveis, eles consumiam grande quantidade de energia e precisavam de um sistema de ar-condicionado imenso. A velocidade de milésimos de segundo de memória era de 2K. Aí foi criado o Mark I. Mark I foi criado na Segunda Guerra Mundial e era uma calculadora eletrônica. Foi quase o primeiro computador. Então veio o ENIAC. O ENIAC ele foi utilizado para calcular tabelas balísticas para o exército americano. Ele utilizava 18.000 válvulas e pesava quase 30 toneladas. Foi considerado o primeiro computador eletrônico. Além da primeira geração, vamos falar sobre John von Neumann. John von Neumann introduziu o conceito de programação armazenada em precisão que influenciam computadores até hoje. Ele fez uns cartões perfurados que serviam como instruções. Ele desenvolveu uma lógica de circuitos e um conceito de programação de números binários. Deu origem a diversos projetos, como o EDVAC, IBM 650 e UNIVAC. No Brasil, da primeira geração, surgiu o prefixo UNIVAC, com que o John Neumann trabalhava, e chegou aqui no Brasil para o IBGE. Cara. Caralho, velho, continua. Tava gravando, pô. A segunda geração foi marcada pela implementação de transistores nos computadores. Nessa época, os computadores ficaram mais baratos, consumiam menos energia e eram mais confiáveis, além de ser mais rápidos e eficientes. E também eles não tinham o problema do aquecimento. Nessa época, houve grandes avanços no que se refere às unidades de memória principal. A memória teve um aumento em sua capacidade de armazenamento, chegando a 32 KB. Já na terceira geração, houve o uso de circuitos integrados, que substituiu a válvula e os transistores, uma única pastilha de silício chamado o chip. Ele deixou o computador muito menor, mais rápido e bem mais eficiente, com menos consumo de energia. A velocidade ficou tão rápida que começou a se medir em bilhões de segundo, sendo 128 KB. Chegamos à quarta geração. E o número de transistores de silício com a tecnologia, chegamos à quarta geração. E o número de transistores na placa de silício aumentou cada vez mais. Chegou a milhões, depois bilhões. Aí foram criados 1.000 computadores. Depois disso, os aparelhos começaram a ficar menores, mais rápidos, chegando até a 1 trilhão metros de segundo para processar uma informação. Aí a memória alcançou 1 MB e continuou aumentando. Então nasceu a Intel e começou a criar os microprocessadores dela. Também nasceu a Apple e foi avançando até introduzir no mercado o PC, Personal Computer, que se tornaram o padrão em quase toda casa. Aí, com evoluir um pouco mais de tempo, chegou os supercomputadores, que são computadores utilizados em laboratórios de pesquisa, em previsão de tempo e outras coisas. São computadores super rápidos, com cada vez mais tecnologia. Agora tem a quinta geração. A quinta geração, na verdade, não existe. Ela é uma ideia. Será que vamos ter biochips, alguma tecnologia integrada, hologramas? Hologramas já tem, na verdade. Aí vamos ter muita evolução ainda com o andar dos anos. Estou começando. Então foi isso, pessoal. Obrigado por assistir, obrigado pela paciência, obrigado por tudo. Ele tava só lendo. Mentira, Rafael. Mentira, macho. Eu perdi essa porra toda. É isso. É isso aí, pessoal. Valeu, pessoal. Deu tchau aí. Esse foi o vlog do professor Rafael. Melhor professor de CC do Brasil. Não esqueça disso que eu falei isso aí na hora da minha nota. Valeu. Ele é muito falso, velho. Bring me the legacy. I'm so fun.